Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Josué. Quem veio pela manhã já pôde também ouvir um pouquinho de Josué no capítulo 3. Mas agora, à noite, nós vamos falar um pouquinho sobre Josué, sobre o chamado de Josué, sobre o momento em que Josué assume de verdade a liderança, do povo de Israel, do povo de Deus. E o texto que vamos ler é de Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Esse texto é muito conhecido, principalmente o versículo 9, que é muito recitado nas igrejas por aí afora. Mas nós vamos ler de 1 a 9, para pegarmos aqui o contexto daquilo que vamos compartilhar com os irmãos nesta noite. Assim nos diz a Bíblia Sagrada: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de Moisés, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Um coração aquecido para conquistar. Meus irmãos e irmãs, é tempo de conquista para a nossa igreja. É tempo de conquista para nós também em nossas vidas pessoais. Quantas conquistas você tem lutado? Por quais conquistas você tem lutado atualmente? Talvez você está lutando para conseguir se formar em alguma graduação, ou quem sabe uma pós-graduação, um doutorado, o que seja. Talvez você esteja querendo conquistar um emprego novo. Talvez você esteja querendo conquistar o sonho da casa própria. Eu não sei qual é a conquista que você está desejando ou que você está lutando neste tempo. Mas certamente eu e você temos ainda muito a conquistar. E muitas vezes algumas pessoas pensam assim: eu já conquistei o que eu queria, eu não vou mais, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais idade para conquistar muita coisa, não. Mas a palavra de Deus nos diz, através do profeta, que até os nossos idosos iriam ter sonhos, iriam sonhar. E o sonho quer dizer planejar, não é? Iríamos planejar coisas. Então é importante nós planejarmos para que possamos conquistar. Ninguém conquista sem planejamento. Ninguém vai para uma batalha e vai ser vitorioso numa batalha sem que antes faça um planejamento. O próprio Jesus, lá nos seus evangelhos, ele disse qual é aquele homem construtor que antes de começar uma construção não senta para planejar, para fazer o seu orçamento, para ver se vai conseguir terminar.
Na mesma parábola, Jesus diz: e qual é o rei que, quando vai para uma batalha, antes não envia mensageiros para espiar, para ver com quantos soldados ele vai ter que guerrear, ou se ele vai ter que mandar uma bandeira branca pedindo paz, porque os seus soldados seriam o menor número? Então, o planejamento sempre foi vital para conquistas. Não existe conquista sem planejamento. Não existe conquista sem ter um coração aquecido naquele seu objetivo, naquele seu propósito, no seu ideal. Quem não tem nenhum ideal não vai chegar em lugar algum. Por isso é importante nós olharmos para este contexto, para a história do povo hebreu, para a história do povo de Deus, e nesse texto vai falar a respeito de um homem que tinha um coração aquecido para conquistar. Vocês se lembram quando Moisés, ainda na liderança, mandou lá os espias para olhar a terra que o Senhor haveria de dar? Quando eles voltaram, vocês vão lembrar que coração aquecido naquele montante de homens, somente de Josué e Calebe. Os demais, não, tem gigante, tem enaquins, não vamos dar conta, aquela terra a gente não tem condições não. Já Josué e Calebe diziam: não, vamos conquistar, a terra é boa, o Senhor vai entregar esses inimigos nas nossas mãos, vamos possuir a nossa propriedade. O coração de Josué sempre esteve aquecido, porque ele tinha propósito no seu coração, e os demais ali, como Moisés, como Calebe, tinham o coração aquecido. Meu irmão e minha irmã, será que o nosso coração ainda está aquecido? Será que ainda arde o nosso coração quando a gente ouve falar de Jesus? Vocês se lembram daqueles dois lá no caminho de Emaús, que conversavam com Jesus, e depois que Jesus foi assunto ao céu, sumiu dali da presença dele, foi parar em outro lugar, então nos ardia o coração, quando ele falava das Escrituras. Será que o nosso coração ainda arde? O que tem feito arder o seu coração? O que faz o seu coração pulsar mais forte? Talvez seja o medo de alguma situação, muitos faz o coração acelerar e outros paralisam. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que estamos observando aqui, que Deus precisava de um guerreiro, mas um guerreiro que tivesse um coração aquecido para conquistar aquilo que Ele mesmo havia prometido ao povo, a terra prometida. A famosa terra prometida, a tão sonhada terra prometida, que agora naquele momento, daqueles que saíram lá do Egito, somente Josué e Calebe mantinham no coração acesa a chama da conquista, um coração aquecido para conquistar. E assim como o povo de Israel, Deus tem feito promessas para cada um de nós hoje. Qual é a promessa que Deus tem feito para você, meu irmão e minha irmã? Saiba que aquelas promessas que Deus tem feito no seu coração, seja através da palavra, seja através da própria Escritura Sagrada, ou que Deus tenha falado ao seu próprio coração, porque o nosso Deus, Ele ainda fala. O nosso Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O nosso Deus não está no sepulcro de José de Arimateia. O nosso Deus vive e reina para todo sempre. Então é muito importante que eu e você possamos depositar os nossos sonhos aos pés do Senhor. O nosso Deus continua fazendo promessas ainda hoje. Pastor, mas Deus faz promessas que talvez que não estejam nem na Bíblia. Meu irmão, eu não posso dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Quem somos nós para limitar o poder de Deus? Eu não posso querer colocar Deus num tubo de ensaio de laboratório e querer saber a fórmula de Deus. Você não vai conseguir. O nosso Deus é vivo e é o Todo-Poderoso. O mesmo Deus que falou com Moisés por meio de uma sarça ardente, o mesmo Deus que está aqui hoje e que está lá no seu quarto quando você ora em secreto. É este Deus que tem feito promessas para você. Pois saiba, meu irmão e minha irmã, que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso é importante um coração aquecido.
Quando Josué para e faz uma retrospectiva da história de Israel, olha que interessante, ele se dá conta de quantos desafios já foram vencidos. Você se lembra? Desde a saída lá do Egito, até a chegada ali de frente do Rio Jordão, há tantos desafios, são 40 anos peregrinando no deserto. Quantas vitórias, mas também quantas derrotas Deus permitiu que aquele povo passasse, por causa da dureza dos seus corações. Meu irmão e minha irmã, você não precisa passar por derrota, porque você tem um Deus que age, um Deus que está com você, um Deus que se preocupa com você, mas um Deus que requer algumas coisas importantes de nós. E a cada desafio, a cada obstáculo, o coração de Josué, ele mais ainda se aquecia, ele mais ainda se inflamava, porque as conquistas que Josué alcançava da parte de Deus, com a ajuda de Deus, faziam com que o seu coração cada vez mais fosse aquecido. E o nosso coração? Será que ainda o nosso coração está aquecido? Será que você ainda se lembra daquele dia lá atrás, em que o Espírito Santo entrou no seu coração, e que Ele fez morada na sua vida, e que Ele transformou, Ele causou uma regeneração, isto é, Ele te fez uma nova criatura? E quando nós cremos em Jesus, e quando nós passamos a crer em Jesus, no dia da nossa conversão, a gente tem um coração tão aquecido, não é verdade? A gente vai para casa e quer que a esposa, o marido, os filhos, a mãe, o pai, que todo mundo aceite esse Jesus que você agora conhece. Mas por que depois que passa algum tempo a gente só fala se for perguntado? Por que depois que passa algum tempo a gente só diz que é crente quando alguém fala assim, você é crente, não é? Aí você fala, eu sou daquela igreja tal. Mas quando a pessoa faz a pergunta desta entonação, ainda está bom, não é? Você é crente, não é? Porque está vendo em você alguma coisa. Mas o pior é quando a pessoa fala assim, você é crente? Você imagina, olha a entonação, a mesma palavra, né? A mesma frase, mas com a entonação totalmente diferente, dizendo assim, sei não, hein? Seu testemunho, sua roupa, suas vestes, suas palavras, as músicas que você ouve, o som que eu ouço da sua casa saindo, que história é essa? Pastor, hoje em dia ninguém mais liga para isso não, será que não? Será que o mundo não está nos observando o tempo todo? Pelo que o seu coração tem ardido, meu irmão e minha irmã? No processo para conquistar a promessa de Deus para a sua vida, você vai se deparar com muitos desafios, muitos obstáculos virão. Porém, você e eu precisamos entender que esses obstáculos apenas devem servir para que o nosso coração fique ainda mais e mais aquecido. Não é isso que diz o cântico que de vez em quando a gente canta aqui, cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? O Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, de aquecer o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja sofrendo, sabe, você não está lá no Egito para sofrer como aquele povo, mas certamente você tem as suas dores, as suas angústias, as suas limitações, e você tem os seus sonhos, as suas conquistas, mas para que elas sejam realizadas, se tornem realmente realidade na sua vida, que você possa então seguir o exemplo de Josué, porque Josué é um exemplo que nos inspira. Mas não basta apenas Josué ser uma inspiração para nós, se nós mesmos não tomarmos uma decisão de permitir que o Espírito Santo de Deus incendeie o nosso coração. Incendeie o nosso coração. Às vezes a gente é chamado de sorveteriano, já viu isso? Você já foi chamado assim alguma vez? Pois é. Quando alguém pergunta, pastor, o senhor é batizado com o Espírito Santo? Sabe qual é a minha resposta? E com fogo, meu irmão. Porque é isso que o Espírito Santo fez, batizou com o Espírito Santo e com fogo. Então o senhor fala em língua? Não. Deus não me deu esse dom, não. Eu até prego alguma coisa, falo alguma coisa, Deus me deu outros dons, mas esse ainda não. Talvez algum irmão tenha aqui no recinto. Deus distribuiu dons à medida que Ele desejou fazer com a igreja.
Então é importante nós sabermos que cada um, Deus vai dar dons específicos para serem usados de maneira específica na sua igreja. Dons são para serem usados a favor da igreja e não para si próprio. Ninguém vai ter dom de Deus para usar em benefício próprio, pelo contrário, é para abençoar outras vidas. Josué nos deixa, meus irmãos e irmãs, algumas lições preciosas para nós, de como ter um coração aquecido para conquistar. E a primeira coisa está aí na sua tela para você ver. Sabe, um coração aquecido para conquistar, ele decide sair do deserto e avança para a promessa. Decide sair do deserto e avança para a promessa. Meu irmão e minha irmã, o deserto tem muito simbolismo para nós em relação ao deserto bíblico. O deserto, para alguns na Bíblia, era sinal de refúgio. Você se lembra que Elias foi para o deserto para se esconder? O deserto para outros era sinal da bênção de Deus. Quando Deus falou com Moisés, estava no deserto. O deserto para outros é sinal de perseguição, como foi para o povo de Israel. O deserto para outros é sinal de morte, como todos aqueles que saíram do Egito e morreram no deserto, com exceção a Josué e Calebe. O deserto para alguns também é um lugar árido, sem vida, mas também o deserto é um lugar onde Deus guiava o seu povo. Também o deserto é um lugar onde Deus iluminava o caminho. Também o deserto era um lugar onde Deus aquecia o povo. Então o deserto na Bíblia pode ter vários significados. Mas você tem que lembrar também que no final de cada deserto, se você pegar a geografia bíblica, você vai ver que ao final de cada deserto tem uma montanha, tem verde, tem natureza, tem cidades, sabe? Tem vida. Então o deserto não é somente um lugar sem vida, árido, não. Mas nós precisamos sim, muitas vezes, ou em algumas vezes, passar por desertos. E o deserto, Deus vai tratar conosco das nossas mazelas. Meus irmãos, observe agora o verso 2 que nós lemos. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus prometeu essa terra, você lembra quanto tempo? Há muito tempo atrás. Prometeu lá atrás para Abraão. Prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação. E Deus começou lá a cumprir a sua promessa, e Moisés foi justamente alguém usado pelo Senhor, porque o povo já estava numeroso, e o Egito estava preocupado, e escravizou aquele povo. E agora, aquele povo fica mais 40 anos no deserto. Mas uma hora chegou que eles saíram do deserto. Deus mandou eles saírem do deserto. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Nós não fomos chamados para fazer do deserto a nossa morada. Você não foi chamado para viver no deserto. Nós fomos chamados para conquistar a terra que Deus nos prometeu. E observe que ele disse para Josué: o lugar em que você colocar a planta do vosso pé, eu darei para você como herança, como prometi a Moisés. Meus irmãos e irmãs, hoje a promessa de Deus é para que nós também avancemos e conquistemos. Pastor, mas o que eu tenho que conquistar hoje? Bem, além dos seus sonhos pessoais, além das suas conquistas profissionais, afetivas, etc., você precisa conquistar almas para Jesus. Nós precisamos conquistar vidas para o Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor quer é salvar vidas. Deus não está preocupado se você tem 1 ou 10 casas ou carros do ano. Deus não está preocupado com a sua conta bancária ou de qualquer outra coisa. Deus está preocupado porque há pessoas morrendo sem salvação, sem ouvir falar do Evangelho. E eu e você precisamos conquistar. Aqueles que duvidaram da promessa ficaram parados lá no deserto. Não foi assim? Aqueles que duvidaram da promessa, aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, eles foram sepultados no deserto. Meus irmãos, não se engane, a incredulidade nos planta no deserto e nos faz morrer ali.
A incredulidade faz você descrer naquele Deus que você disse um dia que serviria, no Deus que tem provido todas as coisas, no Jeová Jireh, o Deus da provisão. O deserto, ele é real, mas não precisamos morrer nele, pelo contrário, precisamos sair do deserto, e é a fé no Filho de Deus que aquece o nosso coração para verdadeiramente servir a Ele com alegria. O Jordão precisa ser atravessado com fé. Qual é o seu Jordão? Qual é o nosso Jordão hoje? No capítulo 3, você vai ver Josué com o povo, Deus dando a ordem para eles marcharem em direção ao Rio Jordão, e o Rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras, segundo o texto bíblico. Havia uma enchente muito grande, era época de enchente naquela região. E o Rio Jordão, como qualquer outro rio em época de enchente, não dá para atravessar a nado, mesmo se for um exímio nadador. Mas Deus mandou aquele povo marchar. Mais uma vez Deus fala para aquele povo marchar. Mas o nosso Deus é tão cuidadoso. Se você ler o capítulo 3 depois lá na sua casa, olha o que Deus faz. Deus fala para Josué: olha, mas fala para o povo manter uma distância de 2.000 côvados entre os levitas que vão levar a arca e entre eles. 2.000 côvados, dá aí uma distância mais ou menos hoje aí de 1 quilômetro e pouco ou um pouco mais. E aquele povo tinha que ficar distante dos levitas, sabe para quê? Para que eles não tivessem medo de avançar, porque quando aquele povo chegou diante das águas do Rio Jordão, o Rio Jordão já havia parado de correr as suas águas no montão, e aquele povo passou a pés enxutos, diz a palavra, mais uma vez, a pés enxutos, né, sobre as águas. Meus irmãos e irmãs, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Temos orado por tantas causas que para nós são impossíveis, não é verdade? Temos orado por várias causas, há irmãos nossos enfermos, temos orado. Causas que para nós, Senhor, a gente não sabe o que fazer. Mas quando nós não soubermos o que fazer? É melhor confiar no Senhor, depositar esperança nele e falar: Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte. Por isso, meu irmão e minha irmã, você pode sim tomar posse da sua terra prometida. Mantenha o coração aquecido. Este é um ano de conquista para você, para nós. E não estou aqui pregando pensamento positivo ou bênção da prosperidade. Estou falando para você de um Deus que nós servimos, que pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Mas também Josué nos ensina uma segunda coisa, e a segunda coisa é que um coração aquecido para conquistar, ele decide fazer a sua parte no processo de Deus. É fácil conquistar? Não, mas se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil, fica mais leve. Carregar fardos pesados sozinhos é muito difícil. Muitas vezes nós, como cristãos, temos carregado fardos pesados, mas Jesus nos convidou para trocar de fardo com Ele, e disse: olha, você precisa aprender comigo, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. E tem muito crente com um jugo pesado, não está aguentando carregar e está aí tentando sozinho. Sabe o que a Bíblia manda fazer? Nos manda levar as cargas uns dos outros. Mas cuidado, tá? Porque tem aqueles crentes, né, que acham que são espertos, né? Ao invés de ajudar a levar as cargas uns dos outros, já que a Bíblia pede para ajudar a levar a carga, então eu vou dar minha carga para você e você leva as duas, a sua e a minha. Não, não é dessa forma. Pelo contrário, nós precisamos observar que sim, o Senhor vai nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Olha o versículo 2 ainda. Agora, pois, você e todo esse povo se preparem. O que eles tinham que fazer? Se preparar. Era importante um preparo. Josué precisava fazer a parte dele. O povo precisava fazer a parte dele. Os levitas precisavam fazer a parte deles. E você? Você também precisa fazer a sua parte.
Às vezes, irmãos e irmãs, a gente senta lá no nosso sofá e ora a Deus, fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e ficamos esperando, sabe? Senhor, eu quero um emprego, mas não envia nenhum currículo, nem mesmo pelo celular. Como é que o emprego virá? Senhor, eu quero isso, quero aquilo, como se Deus tivesse a nosso dispor 24 horas por dia para fazer aquilo que nós queremos. Ah, meu irmão e minha irmã, é preciso fazer a nossa parte, sabe? Qual era a parte de Josué e do povo? Tomar a iniciativa de atravessar o Jordão, mas estava transbordando o Rio Jordão, e o medo no coração daqueles levitas, você acha que não tinha? Se fosse eu, ah, meu Deus, sabe? O medo, com certeza. Já viu, quem já viu aqui o Rio Paraíba do Sul transbordando? Já passou por isso aqui na cidade? Alguém já? Quem já viu? Então, é bonito de ver? Não deve ser não, sabe? É uma tragédia. Quantas casas às vezes são levadas? Há um tempo atrás aconteceu isso lá em Xerém, alguns anos atrás. Muitas casas foram arrastadas, e lá nem tem um rio caudaloso desse jeito, mas foram tromba d'água, as cabeças d'água, caiu lá na montanha, sabe? Levou um monte, levou ponte, sabe? O Rio Jordão estava transbordando, mas Deus falou: diga ao povo que levante e marche. Mas Deus mandou o povo fazer uma coisa, lá no capítulo 3, eu falei hoje de manhã isso aqui, Deus mandou o povo falando assim: olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos buscar a santificação. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos tomar iniciativa. O povo precisava tomar iniciativa. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Deus não vai cruzar o Jordão por você, meu irmão, minha irmã. Deus não vai fazer você caminhar, não. Ele vai te dizer: marche, meu filho, eu estou com você. Foi isso que ele disse para Josué: olha, ser forte e corajoso, eu estou contigo por onde quer que andares. Vai andar lá no meio da água, eu estou contigo. Se pelas águas passarem, não te afogarão. Se pelo fogo passar, não te queimará. Essas são promessas do Senhor. Mas Deus faz as promessas, Ele cumpre a parte dele nas promessas que Ele faz, sempre. Mas é preciso que eu e você decidamos fazer a nossa parte nesse processo de Deus. Deus está realizando um processo na nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, tirar o romantismo da vida, sabe? Às vezes a gente vive uma vida muito romântica. Tem muita gente vivendo assim, como se tudo fosse Shakespeare, sabe? A vida não é um romantismo, não é um conto de fadas. Nós precisamos fazer algumas coisas sim, trabalhar sim, lutar com certeza, para que hajam conquistas, é preciso sim lutarmos. Deus fez promessa, mas entre a promessa e o cumprimento dela, havia o Jordão, e aquele povo precisava passar pelo Jordão. Qual é o Jordão que está entre você e a sua bênção? Qual o Jordão que você precisa passar, que está separando você da promessa que Deus fez para você? Ah, meu irmão, vamos avançar para conquistar não só os seus sonhos, mas para conquistar a nossa cidade, para conquistar o seu bairro para Jesus, para conquistar o seu condomínio lá para Jesus, para conquistar as pessoas que moram lá no seu prédio para Jesus. Quantas vezes você tem pregado o evangelho lá onde você mora, para os seus vizinhos? Será que o seu coração ainda arde? Entre nós e os nossos sonhos, há sempre um Jordão. Não se engane, sabe? Entre você e a sua conquista, sempre haverá um Jordão. Mas nós precisamos tomar posse, pela fé, a graça de Deus, para que esta graça nos faça vencer os nossos obstáculos. Não há vitória sem luta, certamente você já ouviu muito isso. Mas há uma terceira coisa, está aí também na sua tela. É preciso, para que você tenha um coração aquecido para conquistar, é preciso que tenha uma visão clara do que Deus quer para a sua vida.
Já parou para perguntar o que Deus quer para você? Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Que eu faço o que naquela igreja? Ficar sentado no banco, Senhor? Que eu faço o que, Deus? Lá no meu condomínio? Que eu faço o que, Senhor? Será que já parou para perguntar isso para Deus? A gente não pergunta muito não, porque a gente não quer saber a resposta. Porque Deus pode falar, eu quero que você faça isso. Ah, não, isso não, Deus, também não vamos exagerar. Então a gente acaba não perguntando essas coisas para Deus. Quando você não quer uma resposta, né, desfavorável ao que você gostaria, então a gente não pergunta. Vamos ver o versículo de 2 a 4, de novo. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Olha só quanta coisa Deus estava dando. Deus deu para Josué uma visão clara do que ele queria, do que eles iriam conquistar. Meu irmão e minha irmã, quando nós planejamos, quando nós realmente temos um coração aquecido, Deus vai nos dar a visão clara do que Ele quer para a sua igreja, do que Ele quer para a sua família, do que Ele quer para a sua vida pessoal, profissional, emocional, sentimental. Deus vai mostrar para você. Josué recebeu uma visão muito clara sobre o que fazer, sobre onde ir. Recebeu uma visão clara de quem levar. Quem levar? O chamado de Deus para Josué foi claro, muito claro. Deus não o estava chamando para outra coisa, senão para liderar aquele povo, senão para conduzir a partilha de bens daquele povo. Você que já leu o livro de Josué sabe o que aconteceu depois que eles entraram na terra prometida. Algumas tribos ficaram do lado de cá, outras passaram para o outro lado. Houve aquela partilha de bens, de terras, entre as tribos conforme Deus havia prometido. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. E a meta de Deus para a sua vida? Josué, ele tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria para a vida dele. E você? Você tem certeza do que Deus quer para a sua vida? Às vezes estar na igreja não basta para ter certeza disso. Sabe, vir aos cultos não basta para ter certeza do que Deus quer. É preciso perguntar para Deus: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça, Senhor? Eis-me aqui. Há um hino do nosso cenário que diz: estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Sempre a ti, pronto a obedecer. Ainda não pedi para cantar esse hino aqui na igreja. Eu tenho medo de cantar esse hino, já falei isso aqui, né? Porque eu não quero induzir ninguém ao erro, né? Estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Será que estamos? Sempre a ti, pronto a obedecer. Opa, peraí, será que estamos? Perguntas como essa precisam estar na nossa mente. Será que temos a plena certeza do que Deus quer para nós? Quem não tem a certeza do que Deus quer para a sua vida, não vai sair do lugar. Vai permanecer no deserto. Jamais vai atravessar o Jordão. Quem não sabe o que Deus tem para a sua vida, jamais vai conquistar, porque o coração não está aquecido. Peça ao Senhor nesta noite para aquecer o seu coração, sabe? Nós estamos sim incomodados, porque ainda não cruzamos o nosso Jordão. Às vezes você ainda não cruzou o seu, mas dá tempo ainda. Basta que você tome e faça a sua parte, e tendo uma visão clara do que Deus quer para você. Mas há uma outra coisa ainda, para a gente compartilhar. Um coração aquecido para conquistar, ele encharca a sua vida de ânimo e coragem. Sabe o que é encharcar? Todo mundo sabe, né? Conhece essa expressão, essa palavra, né? Encharcar, ficar totalmente imerso ali naquele negócio. Deus vai me dar ânimo e coragem. Mas olha como Deus faz para te encorajar, dizendo: ser forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo. Depois ele diz: não foi eu que te ordenei, não foi eu que te mandei, ser forte, corajoso.
Meus irmãos e irmãs, por 3 vezes no mesmo texto, Deus vai falar: seja forte e corajoso. Será que Josué era um covarde? Essa é a pergunta que talvez possa pairar, pois para Deus falar 3 vezes, né? No mesmo momento, seja forte e corajoso. Não, ele não era covarde. Na verdade, Deus estava animando o coração dele, Deus estava fazendo o coração dele arder um pouco mais, para falar: olha aqui, pode exercer essa força que eu estou colocando em você, pode exercer essa coragem que eu estou colocando dentro de você, desde que você nasceu. Tão somente seja forte, simples assim. Deus falou 3 vezes, não porque ele não tinha coragem, mas porque Deus queria mostrar para ele que quem estaria com ele era ele, Deus. Sabe, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos observar o que Deus tem para nós. O desânimo pode nos impedir de cruzar o nosso Jordão. Porém, o ânimo, a coragem, sabe, é algo que precisa ser cultivado no nosso coração. Ânimo e coragem, para poder realmente conquistar coisas que Deus tem para cada um de nós. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas diferentes. Eu queria falar sobre essas formas rapidamente. Primeira coisa, o que produz o ânimo é a promessa de Deus. Promessa. O que produz o ânimo é a promessa. Se Deus fez uma promessa, então você pode animar o seu coração, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que eu prometi, sob juramento, dar aos teus antepassados. O que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Se você tem certeza de que você está fazendo, de que os seus sonhos, os seus projetos, eles estão de acordo com a vontade de Deus, então, meu irmão e minha irmã, isso certamente vai dar ânimo para você. Tem muita gente que perde o ânimo, porque não questionou, não buscou, não perguntou para Deus o que Deus quer, porque o ânimo é resultado de obediência. Quando a gente obedece a Deus, Deus anima o nosso coração para a batalha. Mas aqueles que são desobedientes, Deus deixa eles ao seu bel prazer. E aí o ânimo vai embora, o medo toma conta, e a Bíblia diz que o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas o que mantém o ânimo é a consciência da promessa de Deus. Deus anima o seu coração e você tem consciência de que o Deus que fez a promessa é fiel. Então encharque a sua vida sim de ânimo, de coragem, para que o seu coração seja aquecido, para que você conquiste aquilo para o qual também nós fomos conquistados. Paulo diz isso, sabe? Nós um dia fomos conquistados pelo amor de Deus. Então agora nós precisamos de ânimo para conquistar outras pessoas para a mesma causa que Deus um dia nos conquistou. E por último, mas não menos importante, um coração aquecido para conquistar é conduzido pela palavra de Deus. Deus foi muito claro para Josué: não desvie desse livro, não desvie das minhas palavras, não se aparte da palavra. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser bem sucedido, aonde você estiver, não se aparte deste livro, não se aparte deste livro. Quer saber como educar os seus filhos? Tem na Bíblia. Quer saber como tratar a esposa ou o esposo? Está na Bíblia. Quer saber como tratar os seus pais? Está na Bíblia. Quer saber como lidar com os idosos? Está na Bíblia. Quer saber como lidar com as pessoas más? Está na Bíblia. Olha só, tudo está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. Então ele disse para Josué: tão somente tenhas o cuidado de obedecer. De obedecer. Então o cristão é conduzido pela palavra de Deus, para conquistar as promessas de Deus, com o coração aquecido. Não basta apenas ter coragem,
é preciso ser dirigido pela palavra de Deus. Quando a Bíblia no Salmo 119, verso 105, nos diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Você já leu o Salmo 119 todo? Se não leu, vá para casa hoje e leia. O Salmo 119 só fala da Bíblia. Ele fala da palavra nele todo. E você vai encontrar lá, abrir um parênteses aqui, você vai encontrar no Salmo 119, 22 partes de 8 versos, cada uma, que compõe o acróstico chamado Salmo 119. Foi feito para que as crianças aprendessem o alfabeto hebraico. Porque cada uma dessas partes de 8 versos inicia com uma letra do alfabeto hebraico, iniciando lá da primeira letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então você vai ver lá e você vai encontrar 22 divisões de 8 versos cada uma. Leia a palavra, leia a palavra. Se quisermos tomar posse do que Deus tem preparado para nós, somente sendo dirigido pela palavra de Deus. Você deseja ter um coração aquecido? Deseja ter uma vida aquecida? Deseja ter uma vida conduzida pelo Senhor? Ah, meu irmão e minha irmã, então é preciso atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão. Há uma terra a ser conquistada e possuída. Existem vidas para serem conquistadas pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, através de nós. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos ser estes que preguemos o Evangelho. Ao seu redor a crise, Deus chama você e faz promessas. E as promessas de Deus são reais, são verdadeiras e elas não falham. É tempo então de nós nos levantarmos e obedecer ao Senhor. É tempo de levantarmos em obediência à palavra. É tempo de experimentarmos os milagres de Deus para nós. É tempo de você, meu irmão, minha irmã, experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Por isso, um coração aquecido para conquistar. É um coração que decide sair do deserto e avançar para a sua promessa. É um coração que decide fazer a sua parte no processo de Deus. É um coração que tem uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. É um coração que encharca a sua vida de ânimo e coragem no Espírito Santo. Mas é um coração que é conduzido, guiado pela palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, que você tenha a sua vida guiada pela palavra de Deus. E você vai ver como você poderá ser bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu, disse Deus. Seja forte, corajoso, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.